Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar de uma vez por todas a verdade por trás da redução da gordura na barriga, tudo com base na ciência. Chega de confusão, vamos entender o que realmente funciona. Essa pergunta te soa familiar? Pois é, essa é uma das maiores frustrações para quem treina. Muita gente passa por isso. Mas a boa notícia é que tem uma explicação bem clara e, melhor ainda, uma solução de verdade para essa situação. Essa frase é forte, né? Mas ela resume perfeitamente o problema. Fazer abdominal, claro, fortalece o músculo, isso é fato. Só que não queima a camada de gordura que fica por cima dele. E a razão para isso é um conceito fundamental de como o nosso corpo funciona. O lance todo é o que a gente chama de perda de gordura sistêmica. Pensa assim: quando o corpo precisa de energia, ele manda um sinal geral para todo mundo, tipo, ei, liberem energia. Essa ordem vai para as células de gordura do corpo inteiro, não só da barriga. Entender isso muda completamente o jogo. E agora vem a parte mais interessante. Aquela barriguinha saliente, na maioria das vezes, não é uma coisa só. Na verdade, são dois fatores diferentes que juntos criam essa aparência. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, de um lado a gente tem a camada de gordura, que nada mais é do que energia estocada. Do outro lado, existe uma parede muscular interna. Se essa parede, que deveria funcionar como uma cinta natural, está fraca, os órgãos acabam empurrando para frente e aí a barriga aparece. Ou seja, a gente precisa atacar em duas frentes. Então, bora para a primeira parte da solução. Antes de qualquer coisa, a gente precisa fortalecer essa parede de dentro, esse nosso cinto natural que quase sempre é esquecido nos treinos mais comuns. E o nome do nosso herói aqui é transverso do abdômen. Pensa nele como um espartilho mesmo. Quando ele está ativado, quando ele está forte, ele puxa tudo para dentro, afina a cintura e achata o abdômen de dentro para fora. É ele que segura tudo no lugar. Tá, e como é que a gente acorda esse músculo? É mais simples do que parece. Com dois exercícios que são super eficazes, não precisam de nenhum equipamento e dá para fazer em qualquer lugar. A prancha e o famoso vácuo abdominal. Na prancha, a grande sacada não é só ficar ali parado. O truque de ouro é contrair o abdômen com força, como se alguém fosse te dar um soco na barriga. É essa tensão que vai ativar o transverso. O corpo precisa ficar reto como uma tábua, sem deixar o quadril cair para a pressão ir toda para o abdômen e não para a lombar. Já o vácuo é um movimento mais sutil. O ideal é fazer como o estômago vazio. Você solta todo o ar dos pulmões e aí puxa o umbigo para dentro o mais fundo que conseguir, como se quisesse encostar ele lá na coluna. Segura uns 10, 15 segundos sem respirar. A gente sente uma contração bem profunda. Sério, dá para fazer no banho, no carro, em qualquer lugar. Beleza, qual o cinto interno sendo fortalecido? Vamos para o segundo segredo, que é para lidar com aquela camada de gordura por cima. E aqui a lógica é pura matemática, bem simples de entender. Vamos pensar no corpo como se fosse uma conta bancária de energia. A comida que a gente come são os depósitos. As atividades físicas e o próprio funcionamento do corpo são os saques. Se entra mais depósito do que sai, o que acontece com o saldo? Ele fica positivo, e esse excedente é guardado na forma de gordura. Então, a lógica é simples, né? Para o corpo começar a usar aquela gordura que está estocada como fonte de energia, a gente precisa inverter a equação. É preciso gastar mais energia do que se consome. É o tal do déficit calórico, mas sem mistério nenhum. Mas tá, como fazer isso na prática, sem complicação? Não precisa de dieta maluca. O segredo está em fazer trocas inteligentes. Reduzir um pouco aquilo que é supercalórico e focar mais em comida de verdade. Pensa bem, é muito mais fácil comer 800 calorias de uma torta do que de frango com salada. E pequenos ajustes, como tirar o açúcar do café, podem fazer uma diferença gigantesca no final. Certo, agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente já entendeu os dois segredos: fortalecer a parede interna e ajustar a equação de energia. Como isso vira um plano de ação prático? Olha só como o plano de jogo fica simples. Primeiro, fortalecer o cinto interno com prancha e vácuo umas 3 vezes na semana. Segundo, criar aquele déficit de energia com escolhas alimentares mais inteligentes no dia a dia. E para fechar, para acelerar o lado da energia que sai, a gente adiciona treinos de força e um cardio na rotina. E por que o treino de força é tão importante? Porque músculo é um tecido ativo, ele gasta energia só para existir. Quanto mais massa muscular uma pessoa tem, mais energia o corpo queima, até mesmo em repouso. Isso ajuda a manter a balança de energia a nosso favor. E para quem está pensando, tá, mas por onde eu começo?
Olha só esse exemplo de circuito que dá para fazer em casa sem equipamento nenhum. Trabalha o corpo todo, queima bastante energia e, de quebra, já termina com a prancha para fortalecer o cinto interno. Simples, rápido e eficiente. E é isso, o mapa tá aí. A estratégia é dupla, fortalecer por dentro e reduzir a camada de fora. Não tem a ver com fazer 1000 abdominais, mas sim com entender como o nosso corpo realmente funciona. O conhecimento foi apresentado. A pergunta que fica agora é: por qual desses dois segredos começar a agir?